Quando eu vou fazer graminha, pessoal, eu costumo fazer depois que eu pintei todo o desenho, tá? Aqui são umas letrinhas jogadas na grama e eu vou aqui fazer a graminha. E também outra coisa, eu imagino que aqui tudo é gramado, mas eu não vou precisar pintar tudo. Então eu vou mesclar a minha graminha com algumas outras cores, tá? O meu pincel tá levemente hidratado, tirei o excesso da água no papel. Aí eu vou trabalhando sempre assim, fazendo esfumadinho, porque o tecido, ele não vai aceitar excesso de água, só a pintura vai vazar, né? E a pintura é aquarelada porque o efeito fica como se fosse uma pintura feita no papel, né? Nos originais que a gente vê aí nos sites de imagens, tá? É tudo trabalhado com pintura de aquarela sobre o papel, tá? Então eu trabalho sempre assim. Meu pincel é esse comum, todo mundo tem deles, é da Condor, da série 456. E eu vou trabalhar com ele. Quando tem excesso de tinta, olha o que acontece, tá? Ou excesso de água, né? De tinta não. Eu trabalho com excesso de água. Então, e essa parte aqui é como se fosse o que tá lá por trás, né? Aquela vegetaçãozinha que tá por trás. E outra coisa, quando eu vou trabalhar, o centro das minhas atenções não deve ser a graminha. Então, a gente não precisa aplicar tanto detalhe na graminha, a menos que você queira. Mas não há necessidade disso. Então, eu vou fazer aqui. Fazer esfumadinho, tá? Tô pegando um pouquinho de camurça também, pra dar uma mesclada nas cores. E eu tenho 3 tipos de verde aqui. Tô com cuidado porque a minha tinta tá muito diluída. Você pode diluindo aos poucos também. Eu tenho o verde verão, eu tenho o verde country aqui. E o verde, o floresta também. Tá? Então, eu sempre escolho 3 tons de verde no mínimo pra fazer pintura quando eu vou fazer o fundo. Não gosto de fazer antes, eu gosto de fazer fundo de pintura com o restante das cores que eu usei pra pintar o meu trabalhinho. Deixa eu ver aqui minha cor. Colocar um pouquinho de aquarela, de base para aquarelar, aqui, e vou aplicar aqui. Como a base tem tinta metálica nela, branco metálico, então fica bem legal para trabalhar isso aqui. Quando você olha de início, parece borrão, né? Parece que não vai ter jeito. Fazer um pouquinho essa curva aqui. Também. Mas não precisa contornar tudo, não. Eu fiz mais aqui pra mostrar pra vocês. Eu escolhi a parte central do desenho, praticamente aqui é o centro, tá? Pra fazer isso aqui. Caso borrasse, não ia atrapalhar, né? Você não pode fazer excesso de trabalho aqui, tá? Nas laterais, mas aqui você pode fazer o centro da sua composição é aqui. Não é uma pintura a seco, porque o meu pincel tá hidratado. Eu também gosto de hidratar ele na base para aquarelar. Minha base não tem muita tinta branca, como eu mostrei lá no canal, né? Na receitinha. Coloquei pouca tinta branca, quanto menos colocar, melhor. Pronto, vai ficar assim. E agora a gente vai para a segunda etapa. Na segunda etapa da graminha, eu só quero fazer uma coisa aqui, bobagem mesmo. Fazer assim, dar uma profundidade aqui. Eu chamo essa fase de modelar a grama, tá? Aí eu venho. Que eu vou dar mais movimento, né? E vai ficar mais definido também o local que as letrinhas estão apoiadas. Observe que eu tô com esse pincel por causa da pontinha dele.
que é bem preciso. Eu digo que que esse pincel ele é obediente. Mas se você consegue fazer com qualquer outro pincel, fica à vontade. Então, tá aqui. E aqui eu tenho verde floresta. Não é verde floresta, eu chamei só de floresta. Aí eu vou amenizar um pouquinho ele aqui, porque eu não quero uma sombra nítida, né? Sombra não tem nitidez da cor, é uma cor assim que você não pode, não é muito definida. É sempre os tons acinzentados. Aqui. Como é uma coisa de neném, você não pode ficar com muita... Vai pintar o chãozinho enfeita demais, não. Então, vai de levinho, colocando pouca tinta. Agora vem a fase mais importante. Às vezes, pra falar como eu faço, né? Eu venho aqui, esse meu pincel aqui, ele é chanfrado. E ele é bem chanfrado mesmo, ele tem uma linha bem reta, porque o pelo dele é um pelo natural, tá? Então, ele é bem obedientezinho. Eu cortei, ele ficou muito, bem assim, Chanel, mas angular. Aí, eu faço algumas graminhas com ele. Se você conseguir fazer com outro pincel, tudo bem. Eu só tô fazendo o apoio, né? Porque aqui eu vou puxar depois com outro pincel. Presta atenção que não é muita coisa, ó. Vai fazendo esse exercíciozinho devagar no teu caderno. Faz no papel mesmo, depois você vai pro tecido. Não precisa sair comprando pincel, experimenta os que você tem. Então, agora eu vou com liner. Aqui foi só uma base mesmo. Agora o liner é que vai fazer. Aí eu tenho duas etapas também de usar o liner. Eu faço os fiozinhos, né? Aleatórios. Eu não gosto de fazer aquela filinha. E por que que eu gosto de fazer o matinho, o fundo, depois da pintura pronta? Porque eu posso fazer isso, ó. Isso aqui é um exercício que você vai fazer no papel. Isso dá um ar de originalidade. Faz como se fosse um arabesco, né? Aqui também, pra ficar mais charmoso. Mas você tem que treinar. O treino não é fazer a composição toda. É você pegar o seu pincelzinho liner, vai pro papel. E faz os exercícios. Às vezes você quer fazer folhinha, você vem e faz isso aqui. Elas estão lá longe, né? A foto que foi tirada aqui não pôde dar nitidez, não é isso? Não focou na graminha, então ela fica longe. Só a impressão de que lá longe tem uma graminha atrás das letrinhas. Mas o foco vai ficar no colorido das letras. E tá aí. Aí eu venho com floresta. E só pra definir, sabe? Eu não posso contornar o matinho, né? Ele não é tridimensional. Ele não tem altura, largura e profundidade. Mas a gente, no conjunto dele, a gente vai dando profundidade a algumas areazinhas, ó. Eu acho tão gostoso fazer isso aqui. Essa parte é melhor. E ver que eu vou fazendo isso onde eles estão bem juntinhos, tá bom? E claro, quando chega nessa área aqui, ele vai morrendo, ó. Essa é a maneira de falar, tá bom? O tracinho vai desaparecendo. Ó. Desculpa, borrei aqui.
acabou.